Boa noite, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Estamos iniciando, então, neste espaço, nesta plataforma virtual, mais um momento das nossas reflexões de um tema à luz da doutrina dos Espíritos. Estamos começando a nossa live Pétalas de Esperança, que é a nossa proposta aqui todas as sextas-feiras é levar aos lares de todos os irmãos e as irmãs que estão aqui conosco nesse momento, ou que vierem assistir os vídeos depois colocados no nosso canal do YouTube, sintam-se abraçados fraternalmente. Precisamos renovar nossa fé, depositar em Deus a nossa confiança plena, em Deus, em Jesus, nos discípulos espirituais que nos rodeiam, visitam os nossos lares, invisíveis aos nossos olhos, mas não insensíveis aos nossos anseios, aos nossos pedidos, aos nossos desejos de que sejamos amparados. E essa noite temos aqui conosco a nossa irmã Tereca, nossa querida companheira de trabalho, que é trabalhadora da Sociedade Espírita União dos Fiéis, aqui em Santa Maria, e também é responsável, a multiplicadora da área da liderança e área do livro na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Tereca, ilumine nossas almas. Obrigada, Ney, pelo carinho, pela acolhida. É uma resposta que eu estou te entregando. É muito grande. Fique à vontade, Tereca. Hoje nós vamos falar de um assunto muito oportuno, atual, que todos nós estamos vivendo, que é, nós denominamos o Espiritismo e a pandemia. Então, meus irmãos, enfrentar uma nova realidade que nos impõe sairmos das atividades rotineiras que estávamos acostumados e buscar novas alternativas, novas realizações e, principalmente, enfrentar a nós mesmos, são grandes desafios que nós nos deparamos nesta pandemia. Acredito que todos nós, em março do ano passado, nos vimos frente a esse desafio, né? Porque chegou até nós esse vírus denominado Covid-19, altamente infeccioso e que vinha dizimando vidas em algumas regiões do planeta. E foi muito interessante, porque estávamos com um grupo daqui de Santa Maria, né, vários irmãos, companheiros de outras casas, no sábado, dia 14 de março de 2020, nós estávamos lá em Porto Alegre, na Férix, fazendo umas capacitações. No dia 15, aqui em Santa Maria, abrimos com as demais casas espíritas a área do livro na União Municipal Espírita. Isso no dia 15, no domingo. Na terça-feira seguinte, estava tudo fechado, porque atendemos recomendações dos órgãos de vigilância sanitária. Naquele momento, recolhemos-nos amedrontados entre quatro paredes e buscávamos incessantemente notícias através das mídias, da televisão, enfim, informações do que estava acontecendo, né? E isso gerou em nós sentimentos e que essas transformações que o distanciamento nos trouxe. Então, a gente se pergunta, quais sentimentos? Nós já paramos para pensar sobre a pandemia do ponto de vista moral e espiritual que essa pandemia nos acrescentou? Nós estávamos, e ainda estamos, assistindo o desdobramento de muitos males altamente virulentos que ocorrem na humanidade, como o desprezo e desrespeito ao próximo e à boa convivência, a insensibilidade, egoísmo, orgulho, preconceitos, agressividade, ódio, desamor, competições mesquinhas, mentiras e prepotência.
tudo isso contaminando a estrutura social em que nós vivemos. Mas, quando o vírus chegou, o coronavírus chegou até nós nos assustamos e paramos e refletimos. Refletimos, forçadamente limitados pelo isolamento social. E, naquele momento, voltamos-nos uns para os outros. Passamos a enxergar melhor quem está ao nosso lado. E o planeta Terra, nós bem sabemos, vive hoje uma guerra jamais vista. Claro que não é uma guerra com armas e bombas, mas é invisível, operada por esse vírus microscópio, que inundou toda a sua extensão e mergulhou esse planeta num caos completo e catastrófico. E as consequências nós acompanhamos diariamente, através dos noticiários, através das mídias, com milhões de mortes e superlotação em hospitais, em unidades de saúde em todo o mundo. Nesse tempo também, acompanhamos uma corrida desenfreada através dos laboratórios, dos centros de pesquisa, em busca de medicamento e vacinas capazes de fazer frente a esse tão poderoso inimigo. E sabemos que não existe remédio para combatê-lo. Vírus se ataca com vacinas. E a pandemia do novo coronavírus, e aí perguntamos, por que fizemos essa introdução? O que isso tem a ver com a evolução moral da humanidade? Então, toda essa situação que descrevemos nos causa e vem causando muita dor e sofrimento inevitável, daí decorrente, e torna o homem, todos nós, infelizes. Mas que, apesar de muito sofrimento, essa pandemia temos que ter consciência, não é um castigo divino, não é o fim do mundo, nem um aviso, nem uma ameaça. É consequência natural da aplicação da lei de causa e efeito, da lei do progresso e de outras leis divinas. Trata-se de mais um processo de melhoria espiritual que o ser humano enfrenta, decorrência natural da lei do progresso, uma das leis divinas, e que o faz evoluir intelectualmente e moralmente, como esclarecem os espíritos superiores, quando responderam a Kardec sobre os flagelos destruidores em O Livro dos Espíritos, na questão 737. Kardec pergunta, com que fim Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E a resposta é muito simples, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Portanto, meus irmãos, este período serve para refletir e nos prepararmos para uma nova era. Mas, para compreendermos melhor, importante é entender que a lei divina ou natural, eterna e imutável como o próprio Deus, a lei natural é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve e o que não deve, o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Encontramos essa questão na questão 615 de O Livro dos Espíritos. E todos estamos passando por esse processo por necessidade evolutiva, para nos tornarmos melhores, para sermos homens de bem, reparando erros, corrigindo falhas, pelo afastamento e não observação da lei divina, que trazemos escrita onde? Segundo a questão 625 de O Livro dos Espíritos.
trazemos escrita na consciência e não foi observada durante as nossas múltiplas encarnações. Então, hoje, nós necessitamos superar essas provações existenciais, alcançar uma melhoria espiritual através do esforço, da dedicação, da persistência, na busca de superar de superação e de adquirirmos novos conhecimentos, e isso vai fazer com que a Terra, hoje um planeta de provas e expiações, suba, né, na escala evolutiva dos mundos, para um planeta regenerado. E isso nós estudamos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Há muitas moradas na casa do meu Pai. E as grandes catástrofes, nesses grandes episódios, surgem as grandes manifestações de solidariedade, de ajuda humanitária e fraternidade. Caem as barreiras que separam os homens e as nações, e as reais preocupações com o futuro se fazem sentir, através do avanço de iniciativas e descobertas em todas as áreas, que visam, então, o nosso bem comum e o progresso da humanidade. E é outro detalhe importante observarmos, que é de notar-se que em todas as épocas da história, sempre que passamos por crises sociais, segue uma era de progresso. E o mundo está se transformando, se renovando, e Jesus está no comando da Terra. Não temos a menor dúvida disso. Então, e esse progresso nós vemos, vamos pegar as tragédias mais recentes, né? Vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, meados do século passado, do século XX. Todo o progresso pós-guerra, tudo que estamos vivenciando hoje, especialmente no fim do século, início deste século, tudo foi criado, foi produzido, foi a mente humana, o estudo, a tecnologia, tudo isso foi criado depois da Segunda Guerra. Então, existe todo um mundo antes da Segunda Guerra e todo um mundo depois da Segunda Guerra. E essa transformação, né, ela é evidente. Então, são muitas as lições que a quarentena está nos trazendo e que devemos aproveitar ao máximo no desenvolvimento das nossas habilidades individuais e coletivas. E, certamente, a primeira habilidade, a primeira oportunidade que temos nesse afastamento social é de meditação, é de busca de autoconhecimento, é reconhecermos sentimentos, angústias e emoções e aproveitarmos esse tempo para aprendizagem e desenvolvimento de novos hábitos mais saudáveis e fraternos, com atitude e bom ânimo. Lembramos nesse momento de um diálogo de Jesus com seus discípulos, quando ele os estava preparando, e esse diálogo nós encontramos aqui, em um Novo Testamento, no capítulo 16, mais especificamente no versículo 33, quando ele nos diz, eu vos tenho falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu tenho vencido o mundo, ou eu venci o mundo. E por que Jesus falava isso? Era nos últimos encontros dele, antes da sua morte, antes do seu retorno à casa do Pai, quando ele anunciou a vinda do Consolador prometido, e dizendo, instruindo os seus espíritos, e pediu que tivessem bom ânimo. Então, ter bom ânimo diante das dificuldades é fundamental, especialmente num momento como esse, em que as pessoas estão amarguradas, temendo o que possa lhes acontecer, aumentando os níveis de depressão, e isso tudo contribuindo para o grande número de suicídios, infelizmente, que vem acontecendo
em nosso planeta, e aqui em Santa Maria também. Então, com todas essas situações, vem ocasionando todos esses níveis, né, de depressão e amargura. Ter bom ânimo é também conectar-se às pessoas próximas no lar, aproximar-se, dialogar fraternalmente, com carinho, e conectar-se às pessoas que estão distantes, mesmo que apenas virtualmente, como estamos agora fazendo, através da internet. E isso é dar qualidade à vida, a nossa e a todos os demais. E quando esse desânimo chegar, o melhor antídoto é a prece familiar, através do Evangelho no Lar. Com isso, nós renovamos a psicosfera do ambiente doméstico e contribuímos com preces e vibrações que se estendem ao planeta. Tenhamos certeza disso. Sempre que orarmos com fé, com esperança, com certeza, nós seremos atendidos de uma forma ou de outra. E nós podemos pensar, mas se estendeu o planeta? Sim, se estende. Toda vez que melhoramos o nosso ânimo, que melhoramos a psicosfera do nosso ambiente doméstico, nós contribuímos também para o ambiente externo, né? Por isso, então, nós podemos auxiliar, né, no santuário familiar, a implantação ou a plantação do cristianismo, que à luz da doutrina espírita, se desejarmos efetivamente uma sociedade aperfeiçoada amanhã. E nós podemos buscar informações e um roteiro seguro em publicações como da Federação Espírita Brasileira. Lá tem todo um roteiro de como implantar o Evangelho no Lar, né? E certamente o NEI, a Casa do Consolador Prometido, também tem informações, tem orientações a respeito de como implantar o Evangelho no lar. A pandemia também despertou a solidariedade, a fraternidade e o apoio nos mais diferentes lugares e situações. Então, vimos muito pessoas e instituições envolvidas em buscar recursos para atender os que mais necessitam, desde cestas básicas e kits de higiene pessoal, até uma prestação de serviço, como foi bastante comum lá no início, de pessoas se oferecendo para ir ao supermercado, à farmácia, para quem estava nos grupos chamados grupos de risco. Então, as pessoas com mais idade, com mais dificuldade, ou que tinham alguma doença prévia. Então, a sociedade evoluiu a partir do distanciamento social e do confinamento na quarentena. E nós estamos hoje mais reflexivos, mais solidários, em busca de maior religiosidade. E arriscamos a dizer, nunca os templos, as igrejas, as casas espíritas estiveram tão vazios e nunca se orou tanto em conjunto. Vazios por quê? Porque foram suspensas as atividades, né? E isso é a vontade divina se fazendo em nós. Então, na visão da doutrina espírita, todos esses acontecimentos já estavam previstos, em que a Terra, esse planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, está se transformando para um planeta de regeneração, no qual o bem prevalecerá. E nós, empenhados em nos melhorarmos, seguiremos junto. E o Ney anunciou ali os estudos, né, antes de iniciarmos a nossa fala, os estudos que a Casa Consolador realiza, né, estudo de obras da doutrina espírita e que ajudam, né, nesse processo de nos melhorarmos. E nós não podemos esquecer também que a pandemia nos ensinou que menos é mais. Nós passamos a comprar e a consumir menos, focando apenas no necessário.
E hoje não há mais espaço para o consumo desenfreado, porque isso resulta em prejuízo para a sociedade e para o planeta. E está mais do que na hora de cuidar do planeta e, por consequência, cuidar de nós mesmos. Mais do que refletir, temos o dever de agir, pois cada escolha que nós fazemos traz consequência no coletivo para a humanidade. Na hora que escolhermos comprar produtos com menos plástico, por exemplo, que vai tudo para a natureza, na hora que nós resolvermos reciclar o lixo, na hora que resolvermos fazer atividades em favor do meio ambiente, em favor do próximo, em favor do meio em que vivemos, nós estamos nessa opção de ajuda e nos ajudando. E o coronavírus nos ensinou que a saúde humana depende do equilíbrio com o meio ambiente físico e espiritual mais saudável. Cada gesto, cada ação, né, importa. E se nós exercitamos mais a empatia, cuidando do outro, expandindo esse cuidado para além da nossa família, nós estamos nesse processo. Então, nós não podemos mais tratar isoladamente a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, porque tudo no universo está interligado, do micro ao macrocosmo. Na questão 540 de O Livro dos Espíritos, a resposta que eles dão a Kardec diz: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, mas tudo começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender no seu conjunto. Então, o momento que nós vivemos exige de nós fé e esperança nos desígnios divinos, agindo com prudência, com discernimento, no pensar, no falar, no agir, e tendo como guia e modelo o amigo celeste Jesus, que nos proporciona segurança, paz e consolo em nossas angústias, através dos ensinos do seu evangelho. Então, cultivemos pensamentos de saúde, do bem coletivo, e nos manteremos em harmonia com todos os seres da criação. Claro, precisamos nos cuidar, seguindo as recomendações sanitárias, as condições de higiene, não só física, mas como de higiene mental. E talvez a maior lição que o enfrentamento ao novo coronavírus nos trouxe seja esse que falamos, que cada gesto individual tem um impacto enorme no bem-estar coletivo. E a solidariedade se tornou uma das principais armas contra a pandemia no Brasil e no mundo. E uma outra lição que nós também precisamos reforçar diz respeito, como já falamos antes, ao estudo, à leitura, à informação correta para entendermos as mudanças ocorridas. E nós sabemos, e isso aqui que eu vou falar não é para nos exaltarmos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, declara que da população que se diz espírita, tem os melhores indicadores de educação em relação às demais representações religiosas do país. E inclusive, tem uma maior proporção de pessoas com nível superior e os menores índices de brasileiros sem instrução, né? E, por isso demonstra o quê? E por que nós falamos nisso? Para reforçar a convicção de que nós, espíritas, gostamos de estudar, não apenas do ponto de vista acadêmico, mas também, e muito, no aprofundamento do conhecimento da nossa doutrina em seu tríplice aspecto, filosófico, científico e religioso. Então, e nessa cultura que atua todo o movimento espírita, aqui representado pelas nossas casas espíritas, como esta,
a Casa do Consolador Prometido e dezenas de outras em nossa cidade, são as entidades, as nossas casas representam nossos anseios e necessidades de aprendizagem, de desenvolvimento intelectual, de educação dos sentimentos do homem, através do estudo e da prática da doutrina espírita, pautando esse estudo, essa prática nos valores éticos, sociais, educacionais e humanos, alinhados com a moral de Cristo. Então, nessas dezenas de instituições espíritas, temos esses grupos de estudos da doutrina, de evangelização da infância e juventude, que oferecem o esclarecimento, o consolo a todos que os procuram, através das múltiplas atividades de atendimento fraterno, de palestras doutrinárias, de preces e irradiações. Então, nós tivemos que, repentinamente, em março de 2020, paralisar tudo. Naquele momento, como já comentamos, ficamos sem chão, ficamos ansiosos, com medo, cheios de dúvidas e inseguranças. Por algum tempo, foi como se nós perdêssemos o rumo, como se o chão tivesse sumido debaixo dos nossos pés. E tudo isso, tudo que nós tínhamos programado com carinho, o trabalho estava cancelado por prazo indeterminado, gerando enorme sentimento de frustração e impotência diante de um inimigo tão poderoso e letal. Mas, hoje, passado esse choque, o movimento espírita começou a dar volta por cima e articular alternativas para retomarmos as inúmeras atividades que estavam momentaneamente paralisadas. Então, foi necessário que, unidos no mesmo ideal de trabalho no bem, buscássemos alternativas para a continuidade dessa atividade. E, mais uma vez, a educação se fez presente. Nos qualificamos em comunicação e tecnologia, essas informações já estavam disponíveis, mas nós ainda não usávamos para uso de reuniões privativas e públicas das instruções espíritas, mas que poucos de nós conheciam. Tivemos que aprender a dominar, além dos recursos, todo um vocabulário novo, como lives, webinários, podcast, Google Meet, GTCI Meet, liga, desliga o microfone, a câmera, StreamYard, essa plataforma que estamos usando agora. Então, e hoje estamos todos plenamente integrados, mesmo sem o contato presencial com os irmãos de trabalho das nossas casas espíritas e que costumavam frequentar as nossas casas. Continuamos estudando e levando a doutrina ao grande público através da internet. Ou seja, a abençoada internet que encurta distâncias e aproxima os corações, como disse o nosso querido irmão Divaldo Franco, em uma das inúmeras mensagens de alento, conforto e motivação aos trabalhadores espíritas. Então, conscientes de que somos da proposta moral do Espiritismo, que nos faz entender que todos somos senhores de nós mesmos, coube a cada irmão trabalhador espírita, utilizando-se da sua capacidade de decidir e da própria vontade de fazer, buscar adaptar-se às situações de trabalho que não se enquadram nos paradigmas e procedimentos que estávamos acostumados. Então, e isso nos traz imensa alegria, podemos estar aqui, eu, no calor, no aconchego do meu lar, os senhores todos no aconchego dos seus lares. Então, é com uma imensa gratidão a Deus por estarmos vivenciando mais uma oportunidade ímpar de evolução moral e espiritual. E sentindo a necessidade de continuarmos com os nossos trabalhos espirituais e doutrinários a que nos dedicávamos antes da pandemia, encontramos essa maneira diferente,
através dos recursos tecnológicos de que dispomos e adquirir novos conhecimentos nessa área. Então, nós estamos irmanados no mesmo ideal de amor, fraternidade, solidariedade e realização das tarefas tão necessárias para o bem comum. A nossa fala aqui, a nossa reunião, pode, nesse instante, estar chegando lá do outro lado do planeta. Isso é maravilhoso. Nós estamos vivendo uma época única, né? A pandemia nos proporcionou essa oportunidade. Sabemos que muitos irmãos estão aflitos, estão angustiados pela morte dos seus entes queridos, né, através da pandemia, pelo isolamento, pela perda do emprego, por diversas situações. Mas tenhamos essa confiança, essa fé, que tudo vai passar e todos nós vamos sair ganhando. Arriscamos a dizer que nunca se estudou tanto em tão pouco tempo, porque a distância deixou de existir. Ficamos todos na mesma sintonia, irmanados com os mesmos objetivos, e todos nós saímos engrandecidos, fortalecidos e energizados com a convivência, face a face, mesmo que na tela, apenas na tela do computador ou na tela do celular, como estamos aqui neste trabalho, neste momento. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem que gostaríamos de deixar, que tenhamos fé e esperança, que tudo vai se renovando. Muito obrigada pelo carinho e atenção de todos. Vamos continuar, Tereca. Temos uma pergunta aqui. Temos uma pergunta da nossa irmã Vera, eu vou jogar aqui na tela, vamos ver se tu consegues lê-la, para trazer a resposta para nossa irmã. É uma pergunta bastante interessante, inclusive. Bastante interessante, né? Vamos ver. Tereca, e os negacionistas, aqueles que se negam até a tomar a vacina? Tenho amigos espíritas que me disseram, não vamos nos vacinar, estamos vacinados pela espiritualidade. Fiquei surpresa e preocupada. Eu também fico surpresa e preocupada, porque nós não podemos ignorar a ciência médica, a ciência dos homens. A espiritualidade ajuda, sim, e muito, mas nós precisamos fazer por onde essa espiritualidade nos ajuda. Não podemos, é falta de conhecimento da doutrina, não é isso que a doutrina espírita nos ensina. Nos ensina que nós devemos, o homem no mundo, tem um item muito interessante no Evangelho, né, que trata dessas situações. O homem no mundo tem que seguir conforme as regras, as orientações do mundo. E a regra hoje é essa. Para ficarmos imunizados, precisamos tomar a vacina, sim. A vacina, o medicamento. Mas a vacina espiritual é para melhorarmos a nossa ambiência espiritual, a nossa alma, o nosso espírito, enfim. Isso sim. Tereca, eu gostaria que tu fizesse um comentário que as pessoas não sabem. Esse trabalho que tu trouxesse para nós, ele é pautado num livro da Federação, e neste livro tu escrevestes um capítulo dessa obra, né? Sim. Podias apresentar a obra para nós, aí, o nome do livro. Eu estou com o livro lá no quarto, se eu sair agora daqui. Mas como é que é o título do livro? Espiritismo e Pandemia. Olha. E a minha fala baseou-se no capítulo que escrevemos para essa obra, tá? Ela foi toda baseada nesse capítulo. E esse livro é muito interessante, porque ele traz orientações médicas, traz orientação sobre a área do atendimento fraterno, traz várias análises de vários companheiros que escreveram, cada um escreveu um capítulo. Então, médicos, administradores, advogados, jovens escrevendo para jovens, educadores, historiadores escreveram essa obra, que ficou muito interessante e vale a pena
darmos uma lida, porque dá um esclarecimento, uma orientação, um consolo muito grande nessa época de pandemia. Então fica aqui o anúncio, aquelas pessoas que desejarem comprar o livro, pode fazer contato com as casas espíritas, que as próprias casas espíritas farão encomenda para a Tereca, e a Tereca trará da capital de todos os gaúchos o livro para nós aqui em São Paulo. Traz lá da FERGS, isso, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, os livros para as casas espíritas. Então, isso mesmo. fica anunciado o livro, e como a Tereca falou, nós precisamos ter bom ânimo, e o bom ânimo nós adquirimos no estudo, né? Porque renovamos a nossa fé. Conhecimento, claro. Isso aí. Agradecemos, então, Tereca, pela tua presença, carinho de sempre. Eu agradeço o carinho, né? A acolhida, o convite, a oportunidade de estarmos conversando sobre esse assunto tão fundamental. Então tá, leve o nosso abraço para todos os trabalhadores da União dos Fiéis, para os amigos da Federação. Nós nos reunimos agora tudo pela internet, estudos, reuniões, né? Tudo pela internet. E nós éramos analfabetos virtuais e já não o somos mais. Não somos mais. Então tá, um abraço, Tereca, muito obrigado, gratidão. Abraço, gratidão. Amigos, então, tivemos a exposição da nossa irmã Tereca, agradecemos todos os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando, os nossos internautas. Então, encerramos agradecidos, e que Jesus esteja presente nos nossos lares, trazendo paz e esperança para todos nós.